Estamos de volta ao vivo, esse é o Brasil Urgente, direto de Foz do Iguaçu. Estou recebendo aqui o presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, o Rogério Quadros, que termina o mandato dele agora. Mas o motivo da vinda dele aqui é exatamente para fazer esse resumo de 2018. Foi um ano mais ou menos, podemos dizer assim, presidente? Boa tarde, Léo. Boa tarde, telespectadores do Brasil Urgente. Ano passado, os novos vereadores, nós ingressamos na Câmara num momento muito difícil, né? Com uma imagem muito negativa. E como que se muda essa imagem? Com trabalho, muito trabalho. Trabalho com austeridade, controle de gastos, economia e corte de privilégios, que resultou no final do ano passado numa economia de 3 milhões e 400 mil. Esse ano continuamos esse trabalho e cada vez mais fomos se empenhando em fazer os ajustes necessários. É um dinheiro que foi repassado pela Prefeitura, não foi usado todo o dinheiro, então volta esse dinheiro para a Prefeitura e o prefeito investe do jeito que ele. Exatamente, saúde, educação, segurança e as necessidades da população, né? Então foi um ano, esse ano nós continuamos o trabalho, né? Esse ano nós estamos batendo o recorde, né, de proposições, que é os requerimentos, projetos, indicações dos vereadores. É interessante, muita gente falou isso comigo, ó. Muita gente não sabe qual é a verdadeira função do vereador. O vereador cria leis, os amigos ali da Câmara aprovam, vai para o prefeito sanciona. Leis que vão melhorar a vida, principalmente de quem mais necessita. E, por outro lado, o prefeito cria leis também e que precisa da aprovação dos vereadores. Ou seja, são dois poderes aí distintos, que um depende do outro. É importante você saber também. Outra função do vereador é exatamente acompanhar os gastos do prefeito, para saber se está indo certo o dinheiro, se vai sobrar, se não vai. Ou seja, é um fiscalizador. A gente lamenta muito que nas reuniões tem comparecido pouca gente, né? Então é legal, mais pessoas, mais iguaçuenses tá lá. Ah, mas é um assunto chato e tal, mas é importante a população fazer parte disso aí. Presidente, nesse ano teve dois vereadores que perderam o mandato, é isso? Isso, ano passado foram 5 e esse ano foram 2 questões, né? De extinção de mandato. 5? 5. Tá, então da Câmara que foi votada, de que assumiu, tem pouca gente lá. Continuam 9 que ingressaram o ano passado. Do início? No início. São quantos vereadores do total? São 15. Entendi. Tá, e aí esse ano 2 vereadores perderam o mandato. 2 perderam o mandato. Que foi o doutor Brito? Doutor Brito e o vereador protetor Jorge. Esse que a gente falou bastante aqui. Essa questão aí foi analisada pela Câmara e assim, nós somente cumprimos uma ordem judicial no aperto do mandato. Esclarecendo que no caso protetor era um processo já antigo, né, fora da Câmara. De Santa Terezinha, inclusive. E agora foi transitado e julgado. Daí veio a determinação judicial e nós demos o cumprimento, né, da perda do mandato. Não dava para ele continuar como vereador. Resumo isso aí. Seu mandato está terminando. O Rogério Quadros é candidato à reeleição? Sim, desse conjunto de trabalho desde o ano passado, né, eu estou colocando meu nome novamente à disposição dos colegas, né, para pleiteando uma reeleição. Você vê que tá mais ou menos caminhando, tá bem? Nós estamos dialogando, porque a minha preocupação assim nós não podemos trocar o certo pelo duvidoso, né? Teve um momento que a cidade de Foz do Iguaçu trocou o certo pelo duvidoso, elegemos. Inclusive, essa semana foi rejeitada as contas do ex-prefeito Reni Pereira, no ano de 2013. A Câmara Municipal rejeitou. Eu ia falar exatamente sobre isso aí. Então, as contas do Reni Pereira, do ex-prefeito, passou pela Câmara de Vereadores, aí vocês encontraram um monte de irregularidade e reprovaram as contas. Foi reprovado. Impedindo ele de ser candidato durante 8 anos. O resumo é isso. Por unanimidade. E daí tem mais um projeto que temos que apresentar, que ele seria o aumento, né, dos vereadores. O motivo da sua vida foi exatamente isso aí, porque a gente pega muito no pé das câmaras de vereadores. E vocês, num ato muito bacana, vocês não concordaram em aumentar os próprios salários. Entenderam a situação do Brasil, a situação do brasileiro de um modo geral, e viram que não era a hora. Léo, porque se sobe o salário de vocês, sobe do prefeito, sobe do secretário e dos diretores. Léo, num país que tem 13 milhões de desempregados, em que 7 estados da federação não terão dinheiro para pagar o 13º,
essa é a maneira da Câmara contribuir. Nessa atitude de todos os vereadores tomaram, né, de rejeitar o projeto do aumento do salário. O que o Supremo Tribunal Federal não fez. Está lá, estão lutando, querem um aumento, e aí existe aquele aumento que dá lá e o efeito dominó. Aí tudo para baixo aumenta. Segundo os cálculos assim, preliminares, vai custarão aos cofres públicos 5 bilhões esse efeito cascata. Bilhões. Então o Supremo não teve dó do povo brasileiro e pediu o aumento e assim por diante. Então vocês aqui em Foz acharam que por bem não aumentar os próximos salários. Exatamente. É um projeto que tinha que ser apresentado por lei, mas foi colocado em plenário e por unanimidade os vereadores rejeitaram o projeto. Tá, e aí no caso do prefeito, vocês deviam ter liberado o aumento. O prefeito não questionou também. Não questionou. Nem o secretário também. Nenhum secretário. Tipo assim, você devia ter dado aumento e tal. Ninguém questionou. Não foi questionado. Que bacana. Então a atitude dos 15 vereadores veio de encontro com um apelo, um anseio de uma sociedade inteira, do povo de Foz do Iguaçu. Não é a hora, não mexe com o negócio de aumento. Né? Exatamente isso. É uma forma de nós contribuirmos também com a situação, né? É uma forma dos vereadores e a Câmara em si contribuir no ano passado. E destaco também vários projetos importantes aprovados esse ano, plano diretor, parcelamento do solo, incentivo ao microcrédito, né? Então, muitas questões referentes ao turismo, que o turismo é um dos pilares aqui econômicos do município de Foz do Iguaçu, e nós, na Câmara, todos os projetos encaminhados pelo prefeito lá, no setor de turismo, nós demos prioridade. Tá certo. Então, eu estou falando com o presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Rogério Quadros, que está terminando o mandato dele, mas, pelo jeito, não vai ter bate-chapa lá na Câmara. Nós estamos trabalhando para isso, para formar um grupo de consenso, né? Que bom, que bom. Obrigado pela sua vinda aqui. A Câmara sempre teve e vai ter espaço aqui no Brasil Urgente, havendo a necessidade. Eu agradeço, Léo, e eu quero fazer um convite aqui para a população. Nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu vai fazer a prestação de contas do ano. Ou seja, vai fazer o balancete dos projetos lá que deram andamento e nós vamos apresentar o balanço final, numa prestação de contas. Vai ser às 9 horas na Câmara Municipal, no plenário. Então, estão abertos à imprensa, ao público lá, né? E nós vamos apresentar, amanhã nós fechamos o balancete do ano, o resultado da economia deste ano, que será maior do que o ano passado. Que bom, parabéns para vocês. Presidente, o povo que vota, o eleitor de um modo geral, o povo de Foz, questiona vocês na rua? Pô, vereador, muito buraco aqui em Foz, dá para dar uma melhorada? Isso Sim, tem? Exatamente. Essas são nossas atribuições. Ouvir a população, essas reivindicações e formalizar através das proposições, né? Indicações e requerimentos encaminhar ao Executivo. Nós, desde o ano passado, estamos nas sessões cobrando essas melhorias, né? Um exemplo que foi cobrado no ano passado é a instalação desses pontos de ônibus. Foi bastante. E agora nós ficamos tristes com essas notícias, né? Que o ponto de ônibus abriga ali, chuva, sol, né? É um abrigo para o usuário. E daí acontece esses vandalismos, né? A gente fica muito triste, porque assim, aquilo ali é dinheiro meu, seu, de todos nós, que é jogado fora ali num vandalismo, né? Acho que a gente tem que gostar mais da cidade que a gente vive. Eu penso dessa aí. Eu sou meio atrasadão, eu sou meio romântico com isso aí. Eu acho que a gente tem que amar a cidade, porque daí fica mais difícil de você danificar, prejudicar a cidade que você vive. Exatamente. Ponto de ônibus. Gente, quantas pessoas utilizam os pontos de ônibus de Foz? E as placas também de sinalização. O trânsito ali, a gente fica triste com isso, né? Falei que o certo é pegar esses meninos que estão pichando, tirar a roupinha deles e pichar eles também. A cor que eles quiserem. Para sentir como é que funciona. Bem, eu estou muito feliz de ter o Rogério Quadros aqui no programa. Apareça sempre que for necessário. Um abraço para os seus colegas vereadores. Muitos deles eu já estou conhecendo na lida do dia a dia. Né? Isso é bom demais. Exatamente. Eu que agradeço aqui e estamos à disposição. Então, a população está convidada. Então, sexta-feira agora, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara. Quem é aposentado, quem está de folga, fala, vou dar um pulinho lá. Vou lá ver como é que acontece as coisas. É bom. Exatamente. A transparência do serviço público, a prestação de contas da Câmara Municipal. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Tá? Falei com o presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, o Rogério Quadros. Vamos